A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni e eu estou aqui com mais um devocional Porção do Céu. E a palavra de hoje se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. E ela vai nos contar acerca dos dias dos juízes, ou seja, um período em que não existia reis governando sobre o povo de Israel. Não existiam legisladores como Moisés, por exemplo. Mas que de tempo em tempo o Senhor levantava alguém influente, alguém apto, alguém na posição, com o intuito de trazer libertação ao povo de Israel, trazer direção ao povo de Israel. Esse período se deu entre a morte de Josué e a ascensão de Samuel ao sacerdócio. Mas certamente também é um período marcado por uma frase bem importante descrita no livro que diz: cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E foi exatamente isso que aconteceu dentro desse período. A Bíblia conta a história dessa família hebreia, que no momento de escassez em Israel, de fome na terra de Belém de Judá, Elimeleque decide pegar a sua família e por conta própria ir para os campos de Moabe, buscar trabalho, buscar sustento. Nesse primeiro momento, nós diríamos que Elimeleque estava certo, visto que era responsabilidade do sacerdote do lar trazer o sustento para sua família, era o seu dever. Mas quando nós fazemos uma análise mais detalhada da realidade, da situação de Israel, nós temos a seguinte percepção e entendimento: que a fome e a escassez, nada mais, nada menos, era a consequência da infidelidade e do pecado de Israel. Então cabe uma pergunta: qual a atitude correta então para esse caso? A atitude correta seria o arrependimento. Porque foi o que Jesus pregou ao povo de Israel, quando começou a caminhar e a pregar e a anunciar que o reino de Deus era chegado. E Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E quando Salomão termina de construir o templo e vai orar ao Senhor, Deus responde a sua oração dizendo: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque em todo momento é essa atitude que o Senhor espera de cada um de nós, principalmente mediante ao erro, mediante ao pecado, que haja o arrependimento. Mas Elimeleque não ficou, Elimeleque não se arrependeu, Elimeleque não fez o que era correto perante os olhos do Senhor, mas fez o que parecia reto perante os seus olhos. Elimeleque não ficou para se submeter ao processo e saiu da direção de Deus, porque ele não buscou uma direção de Deus. E a Bíblia nos diz que então Elimeleque morre, não só ele, mas os seus filhos. Só que a Bíblia também não nos diz que a morte de Elimeleque e seus 2 filhos foi uma sentença de Deus, foi um juízo de Deus. Mas nós sabemos que ao sairmos da direção de Deus, ao sairmos de debaixo das mãos de Deus, nós estaremos desprotegidos. Quando deixamos a direção de Deus, ficamos por conta própria. Deus não tem responsabilidade mais sobre nós, não nos respalda, não garante nada. Mas debaixo das mãos de Deus, nós podemos entrar e sair do deserto em segurança. E se entrarmos no deserto e nos vales da vida, Ele nos garante água, Ele nos garante alimento, Ele nos garante carne. Ele garante que as nossas roupas não se estragarão. Ele garante que nossos pés não se incharão. Ele garante que os sapatos não se desgastarão. Não haverão faltas. Deus cuidará de nós em detalhes, como fez com o povo de Israel 40 anos no deserto. Mas Elimeleque sai da direção,
porque ele fez aquilo que parecia ser mais fácil, mais rápido, talvez mais prático. E isso torna a morte dele e dos seus 2 filhos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 25, porque há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é de morte. Sim, a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1, que é um grande ensinamento para nós, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então essa deveria ter sido a atitude correta de Elimeleque, buscar a resposta da boca de Deus. Não significa dizer que na direção de Deus não haverão problemas. Não, nós teremos sim problemas na direção de Deus, ainda haverão dificuldades, porém, Neemias é um exemplo claro disso. Foram 5 tentativas de tirar Neemias da direção daquele propósito tão bonito de restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Foram 5 tentativas de tentar paralisar a obra através dele, que não só beneficiaria ele, mas principalmente os judeus que estavam ali, em grande miséria, em fome e desprezo. Sanbalate, Tobias e Gesem se empenharam na tarefa de infernizar a vida de Neemias e tirá-lo da direção de Deus. Sabe qual é a diferença? A diferença é que na direção de Deus as coisas terminam bem. Haverão lutas, mas Deus garante o resultado. Haverão lutas, mas Deus garante a vitória completa. Aos 52 dias, a obra de restauração dos muros e das portas de Jerusalém foram concluídas pelas mãos de Neemias. A direção de Deus nos leva ao objetivo final. Assim como aconteceu na vida de Josué, que tinha a responsabilidade de conduzir o povo de Israel para entrar na terra prometida. E essa missão foi bem sucedida. A direção de Deus garante que eu e você possamos também concluir as nossas tarefas, nossos objetivos e chegar ao final deles. A direção de Deus nos fará chegar ao final da carreira. Ou como o apóstolo Paulo, acabar a carreira guardando a fé com honra, no cumprimento do dever. E que nesse fim, que talvez não seja o fim que nós esperamos, o que quando olharmos para trás, ou quando alguém olhar para trás, o que vai ficar é o legado. O legado que Paulo deixou. Por quê? Porque cumpriu a sua carreira. O legado que Pedro deixou porque cumpriu a sua carreira. O legado que nós deixaremos por cumprirmos a nossa carreira. Alcançaremos frutos, resultados por causa do chamado atendido. Porque entendemos que para o céu não importa se vamos viver ou se vamos morrer, o que importa é estar em todo o tempo na direção de Deus. Estar debaixo dos cuidados e das mãos de Deus. Se Elimeleque tivesse ido para Moabe na direção de Deus, os seus resultados teriam sido completamente diferentes. Ele não teria deixado uma esposa viúva e amargurada. Ele não teria deixado, junto com seus filhos, 2 noras desamparadas, em que uma delas teve que voltar para a casa do seu pai envergonhada e a outra acompanhou a sua sogra de regresso a Belém de Judá. Mas quando Noemi volta para Belém de Judá, ou seja, quando Noemi volta para a direção de Deus, o quadro começa a mudar. Porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso.
Ele é um Deus de coisas novas. Ele é um Deus que reescreve uma nova história. E essa nova história foi escrita para a vida de Noemi e para a vida de Ruth. Então o meu conselho para você hoje é: não saia da direção de Deus. Não saia de debaixo das mãos de Deus, dos cuidados de Deus. Mas se você saiu, retorne rapidamente. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional Porção do Céu.